Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo extra do Campeonato Mundial 2018. Uns comentários adicionais no jogo número 2, com dois convidados especiais, né? De brancas, o Lila Chess Zero, e de negras, o Stockfish 9, certo? A gente vai dar uma olhada aí. A galera simplesmente foi o seguinte: pegaram o Lila Chess Zero, né, a inteligência artificial que foi criada para jogar xadrez através da contribuição de um monte de gente jogando contra ela, então ela foi meio que aprendendo e jogando cada vez melhor. Então temos aí uma inteligência artificial contra o maior motor, o maior engine de xadrez, né, o Stockfish 9, se não o maior, mas o mais conhecido, já que ele é gratuito. E aí colocaram os dois para jogar, né, de forma estimulada, ou seja, a partir de uma certa posição inicial, que é justamente a posição que surgiu depois dos seguintes lances: D4, cavalo F6, cavalo F3, D5, C4, F6, cavalo C3, bispo E7. Essa ordem de lances é a mesma do jogo número 2 do Mundial, certo? Então, se você não viu ainda o jogo número 2 do Mundial, eu recomendo que você dê uma olhada nele. Depois dama C2, cavalo C6, A3, dama A5, torre D1, torre D8. Estou passando rápido porque a gente já comentou esses lances lá. Então temos cavalo C3, peão toma um cavalo, H6, A4, cavalo E7, beleza. Aqui depois de cavalo E5, onde o Carlsen no Mundial colocou o cavalo ali, né, em E5, coloca o cavalo na excelente casa central. Temos o bispo D6. E aqui no Mundial seguiu, né, o Carlsen jogou peão toma o outro peão em D5. O que é que acontece? Teve uma galera aí que estava analisando e tal, e fez: poxa, olha só, Rima, tem só o rei aqui tomando conta do peão em F7. Então, já pensou se eu de repente sacrificasse meu cavalo aqui, né, na casa F7? Será que não seria interessante? Quem sabe aí com ideias de ataque, né? Já que eu tenho a possibilidade de dama H7, por exemplo, tem a possibilidade de bispo H5 com cheque. O que é que você acha? Bom, vamos lá, né? O que é que acontece? Se você joga agora no lance número 16, perceba que esse é o lance número 16, tá? Não é ainda a posição crítica que eu quero chegar no lance seguinte, tá? O lance 17. No lance 16, se você toma o cavalo aqui, cavalo toma em F7, não é tão interessante, não é tão preciso. Aqui, ó, se rei toma em F7, vamos lá, qual é a ideia? Aqui há dois lances possíveis. Pode-se seguir algum tipo dama H7, justamente com a ideia de bispo H5 depois, né? Ou você pode tomar esse bispo aqui. Vamos explorar logo a ideia de dama H7 lá em cima. O que é que acontece? Por que não dá certo? Bem, se você não tomou, as negras podem tomar aqui, né? Recomendo que as negras tomem nesse caso. Vamos lá, bispo H5, F8, único lance. O peão tem que retomar o bispo de volta. Depois de peão toma em C4, as brancas podem trocar as torres lá em cima. E agora, depois de torre D1, atacando a dama, né, na casa D8, as negras conseguem ficar com uma grande vantagem, que é praticamente uma peça a mais, né, que ocorre depois de bispo D7. Não é muito interessante jogar dama C7, que parece um lance bem natural, né, jogar dama C7 nesse caso, mas que não é interessante, porque F5, acredite ou não, traz linhas de empate já, né? Por exemplo, se segue aqui peão toma em F5, nesse caso a gente tem duas linhas principais: ou peão toma em F5 ou seguir bispo D7. Vamos ver logo bispo D7. Se bispo D7 nesse caso, as brancas podem simplesmente seguir avançando o seu peão em F6, né? Por isso que praticamente tem que trocar aqui, né? Tem que capturar praticamente, porque agora com o peão avançando você ameaça do cavalo quanto ideias bem chatas aqui, né? E não só isso, mas por exemplo, se você faz um lance descuidado como o cavalo F5, por exemplo, dama H8 é mate, né? O peão está aqui guardando essa casa, então tem que ter bastante cuidado. Depois de F5, praticamente peão toma em F5 é praticamente forçado. O que é que acontece? Esse lance é bom o suficiente pelo menos para empatar, né? Com torre E1. Torre E1 empata a partida. A ideia agora, acredite ou não, é simplesmente tomar aqui. Por exemplo, se as negras fazem um lance totalmente aleatório, descuidado, deu a louca das negras, jogar 6.
esse lance é muito interessante, né? Tome F5, se o cavalo tomar agora, só para ter uma ideia, a torre está dando mate lá em cima. Então, por isso não é interessante. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, né, depois de dama D8, né, que é a variante que a gente viu, que a gente ia ver, né? Depois de... Sim, a gente está vendo F5, peão toma em F5, torre E1, certo? A gente está vendo a ameaça aqui agora de torre E1, que é totalmente retirada com dama D8, mas depois de dama H8 cheque, cavalo G8 forçado, único lance, torre E8 cheque, dama toma, bispo toma, rei toma, é praticamente suficiente essa linha aqui, mesmo com o cavalo caindo, mas é suficiente para garantir o empate nesse caso, né? As negras têm excelente compensação pela dama nesse caso e vai seguindo aí uma linha de empate bem tranquila. Eu quero voltar aqui com você, a gente não se perca, a gente está vendo ainda cavalo toma em F7. Se rei toma, esse é o lance número 16, tá? Se o rei toma em F7, a gente viu que dama H7 nesse caso permite que as negras ganhem uma boa vantagem, né? Lá na frente, depois das trocas, com o lance bispo D7. O que é que acontece se as brancas, primeiro de tudo, tomarem o bispo lá em cima? Se elas tomam, a ideia é basicamente você agora tem uma certa cravada, né, nesse peão aqui. Por exemplo, depois de se dama H7 agora, algo do tipo dama C7, bispo H5 cheque, rei F8, torre D4, com ideias até de jogar aqui, né, torre F4, são paradas bem tranquilamente por F5. Esse peãozinho aqui agora protege a casa F4, então uma linha também que não dá certo. A gente vai vendo aí que agora nessa posição aqui, depois de cavalo E5, bispo D6, né, não é interessante sair capturando o peãozinho aqui em F7 num lance tão cedo, no lance 16. Ok, no lance 16 então segue-se peão toma em D5, até aqui agora padrão, mesma coisa da partida. Cavalo toma em D5, aqui que é a posição crítica que eu queria adicionar alguns comentários nela. O que é que acontece? Bem, existe a possibilidade, né, depois que o peão retoma, de tomar tanto com o cavalo quanto com o peão. Deixa eu só voltar aqui. Se você toma com o peão, nesse caso, cavalo C4, né, é um lance bem interessante, atacando a dama, é um lance interessante, que é suficiente para trazer a igualdade também. Depois que o peão toma o cavalo aqui em C4, a torre pode tomar o bispo em D6, enfim. E depois o jogo continua, né, com o bispo E6, desenvolvendo E4, e assim a partida vai continuando. Só para ver que não tem nenhum problema. Então a gente vai seguir com a ideia de cavalo toma em D5, que foi a ideia que seguiu na partida e que traz de fato uma posição crítica para a gente analisar. Agora sim, parece muito interessante, né? E eu vi em vários outros vídeos com análises que de fato eles chegaram até a mencionar, mas que o que foi que a galera fez? A galera pegou o Lilith Chess-Zero e botou essa posição aqui, né? Ele de brancas contra o Stockfish jogando de negras nesse caso. E o que foi que aconteceu? A galera simplesmente colocou para ver quais ideias poderiam sair dessa posição, por exemplo. Vamos lá então, cavalo toma em F7, vamos ver o que vai acontecer. O rei tem praticamente que tomar, né? Qualquer outra variante não faz talvez tanto sentido. As brancas conseguiram uma vantagem muito boa. Por exemplo, se o bispo tomar o bispo, o cavalo pode tomar a torre. Depois que o bispo toma em H2, rei toma, dama toma em D8. Você pode até pensar, depois de E4, dama H4, por exemplo, cheque. Rei G1, cavalo F4, com ideias de dama G5, planejando o mate na casa G2, são paradas, né? Depois de o lance bispo F3. Então elas vão parando aí completamente. Veja aqui quão importante aqui, né, o cálculo desses programas que consideram muito bom o lance E5, né? Como é primordial jogar esse lance E5. Parece ingênuo, primitivo, mas não. É muito importante porque depois de dama G5 já pensou bispo F3. Se esse peão não está aqui, esse peão pode avançar e abre para o bispo, né? Aqui com ideias fatais. Então, muito importante que esse peão esteja na casa E5. Ok, voltando para cavalo toma F7. Rei toma F7, padrão, certo? Tem que tomar com o rei. E aqui que tá. Agora,
existem várias possibilidades, como por exemplo, a linha principal é de fato que foi o que seguiu na partida entre os programas de xadrez, né? Foi o que seguiu, foi bispo toma em D6. A ideia com o bispo toma em D6 é justamente, depois que a torre retomar, você dá uma cravada nesse cavalo aqui, né? Através dessa torre aqui, que está meio que desprotegida. Se você começa a colocar os pés pelas mãos e vai com bispo H5 direto, por exemplo, depois que o rei vier para G8, e só então você tomar, as negras conseguem chegar na igualdade depois de E4, bispo D7, peão toma o cavalo em D5, de novo a torre estava cravada, vamos supor torre toma em D5, torre toma, peão toma, algo de bispo F3 e o jogo vai continuando igual, depois de dama F5, esse peão aqui pode cair ou não, quem sabe, mas o jogo vai ficando igual. Então por isso depois de rei toma em F7, seguiu bispo toma em D6, aqui que está, torre toma em D6, e aqui agora começa a ficar bem interessante as linhas que podem surgir daí. Entre os programas seguiu bispo H5 com cheque, o rei veio para casa G8, e então E4, justamente aproveitando essa cravada no cavalo negro. Aqui existem muitas possibilidades de resposta, como por exemplo, se as negras jogam cavalo F4, né, simplesmente entregando a torre para tomar o bispo aqui, vamos ver o que acontece. Depois de torre toma em D6, por exemplo, dama toma o bispo em H5, vamos supor torre D8 cheque, o rei vem para casa H7, é 5 cheque, a descoberta da dama, cavalo G6, F4 parece ser bem interessante agora. Se as negras não tiverem cuidado, né, as brancas podem ficar com uma grande vantagem, como por exemplo, se algo tipo B6, né, torre E8, bispo B7, torre toma o peão, algo do tipo torre C8, por exemplo, né, F5, e as brancas têm uma vantagem muito forte. Esse cavalo sair daqui agora há lances muito fortes mesmo, quem sabe até com um avanço aqui, checa a descoberta, então é preciso ter muito cuidado nesse caso. Se aqui nessa posição, depois de E4, tentando aproveitar justamente essa cravada aqui com o peão, né? Se segue algo do tipo cavalo E7, nesse caso, justamente de novo abrindo para capturar o bispo lá na frente, torre toma torre, né? Padrão, dama toma o bispo, torre D8 cheque, como a gente tinha visto, rei H7, dama D1 para a troca de damas, mas depois de dama E5 a posição fica igual para as negras. A gente viu que o lance com cavalo F4 trazia vantagem para as brancas, então agora cavalo E7 traz pelo menos a igualdade, né? As brancas vão mantendo aí a igualdade pelo menos. No jogo entre os programas, né, a inteligência artificial e o Stockfish, seguiu na verdade bispo D7, simplesmente decidido entregar o cavalo, né? O Stockfish, depois de um tempo de cálculo, decidiu entregar o cavalo, depois de tomar bispo toma em A4. É interessante essa linha, né? Porque é muito interessante essa linha. Aqui ele contra-ataca na dama e na torre, a dama vem para casa A2, cravando o bispo, muito interessante. Olha só, torre toma em D5, a dama não sai, agora a dama meio que descrava porque está defendida, né? Perceba que ainda tem certos ataques aqui também. Seguiu bispo G4 nesse caso, bispo toma em D1, bispo toma em E6 com cheque, ganha da torre, depois de que o rei vem, dama toma torre em D5, dama toma bispo toma, bispo E2, torre A1, torre D8, e aqui esse final está praticamente empatado, né? Os programas vão manobrando peças pouco a pouco, depois de alguns movimentos, ambos os programas, né, concordaram em aceitar o empate, já que estava tudo muito bem igualado, essa posição também está totalmente igualada. Bem interessante ver programas de alto nível com suas linhas, né, mostrando aí cada possibilidade não explorada. Bem, e aí, o que é que você acha? Será que tinha espaço para o Carlsen nessa posição aqui jogar o cavalo, toma o peão em F7? Com certeza deveria ter sido muito interessante mesmo. Conta para mim nos comentários o que você achou, se você acha que teria sido uma combinação melhor, se você queria ter visto ela no Mundial. Enfim, conta para mim suas impressões, eu vou ficar muito feliz se você contar, beleza?
Não deixa de clicar em gostei aqui embaixo, porque eu fico sabendo se você tem apreciado o nosso trabalho. Deixa um comentário para mim, tá? Se você ainda é novato, se inscreve no canal, porque você não perde nenhuma novidade. Forte abraço.